Ter a oportunidade de morar em outro país é maravilhoso, mas por outro lado temos alguns desafios únicos, especialmente quando se trata de estabelecer e construir a sua pontuação de crédito ou credit score, uma vez que o nosso histórico de crédito não é transferido de um país para o outro. Talvez você se pergunte qual seria a utilidade dessa pontuação, ou como construir uma pontuação do zero, ou até mesmo como você pode aumentá-la. No vídeo de hoje eu vou te responder tudo isso e vai ser dividido da seguinte forma. Primeira parte, o que é o Credit Score e por que ele é tão importante em nossas vidas. Segunda parte, quais são as 5 categorias de pontuação e o que cada uma representa. Terceira parte, quais são os 5 critérios de cálculo utilizados pelas agências na construção da pontuação. E quarta e última parte, quais são os 6 pontos que você deve seguir para ter uma ótima pontuação de crédito. Bem-vindos ao canal Clube do Investidor Canadá. Meu nome é Leandro Cato e aqui nós falamos sobre investimentos, economia e finanças. E se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo para a gente levar informações financeiras para todas as pessoas que têm interesse em morar no Canadá. Se você estiver se mudando para o Canadá, você não terá nenhum histórico de crédito na sua chegada. Isso significa que a sua pontuação não será baixa, e sim inexistente. Não existe entre os países um sistema universal de relatório de crédito. Cada país tem um conjunto único de leis que regem como o crédito é regulado. Estabelecer crédito quando você se muda para um novo país é uma obrigação, especialmente se você vai morar por muitos anos. Mesmo se você não planejar financiar uma casa ou financiar um carro, ter pouco ou nenhum crédito pode te atrapalhar em diversas outras situações do seu dia a dia. Portanto, o melhor passo que você pode tomar para melhorar esse cenário é entender como funciona o crédito no Canadá para que você possa estabelecer uma base financeira sólida. Mas então, o que é o Credit Score ou histórico de crédito? O Credit Score é um número em uma escala de 300 a 900 pontos e ele informa aos credores, que são os bancos ou as empresas de crédito, o quão bem você gerencia suas dívidas e seus créditos. Os credores, antes de aprovarem um empréstimo para um cliente, solicitam para as agências de crédito o seu Credit Score. E baseado na sua pontuação, é que os credores vão aprovar ou não o empréstimo. Além disso, baseado também nessa pontuação, é que será feito o cálculo para determinar qual será a taxa de juros que será cobrada para esse empréstimo. Quanto maior é a sua pontuação, maior é a sua credibilidade. Isso mostra para o credor um maior nível de gerenciamento que você tem sobre as suas dívidas. E quanto menor é a pontuação, isso significa para o credor dificuldade em gerenciar as suas dívidas. A única maneira de aumentar a sua credibilidade de crédito no Canadá é através do seu comportamento e demonstrando que você pode gerenciar os seus pagamentos. Uma boa pontuação de crédito pode desbloquear valores de empréstimos mais altos, taxas de juros mais baixas e condições de empréstimos mais favoráveis. O Credit Score ainda influencia os seus prêmios de seguros em muitas províncias. Já as pontuações de créditos ruins fazem o oposto. Pontuações abaixo da média limitam quanto dinheiro os credores irão adiantar para você. E você também receberá taxas de juros mais altas. Se a pontuação de crédito for muito baixa, você poderá ter o seu crédito negado completamente. Além de facilitar os empréstimos, você tem ideia de quanto a sua pontuação de crédito é importante no seu dia a dia e como ela influencia diretamente a sua vida? Para você ter uma ideia, o Credit Score é utilizado para praticamente tudo. Por exemplo, para aprovar um simples plano pós-pagos de um celular, para financiar um carro, financiar uma casa, financiar estudos. Além disso, as seguradoras estão começando a usar a pontuação do crédito para ajudar a determinar o custo dos prêmios. E até mesmo alguns empregadores exigem uma verificação de crédito antes de considerar a contratação, principalmente no setor bancário. Então o Credit Score pode influenciar até na procura de um novo emprego. Todos nós, em algum momento de nossas vidas, precisamos pedir dinheiro emprestado, seja através de um empréstimo ou financiamento. Sua pontuação de crédito é incrivelmente importante porque você determina se você pode ou não emprestar dinheiro quando você precisar.
a quantidade que você pode emprestar e a taxa de juros que você vai pagar. No Canadá, esse cálculo é feito por empresas autorizadas pelo governo, como por exemplo as empresas Equifax e a TransUnion, que são as duas principais agências que coletam essas informações das suas contas em instituições financeiras, por exemplo, a sua conta bancária, de provedor de serviços e de outras empresas que você utiliza. Cada credor envia um relatório mensal para as agências de crédito sobre como você está gerenciando o crédito que você recebeu. Por exemplo, se você está pagando sua conta do cartão de crédito em dia. Então essas duas agências de crédito armazenam todas as informações recebidas em um banco de dados, analisam como você usa o crédito e, em seguida, atribuem essa pontuação de crédito com base em seu histórico e comportamento de empréstimos. Elas também compartilham essas informações com os bancos sempre que você solicita um novo crédito. Tecnicamente, existem 3 agências de relatório de crédito e o terceiro é o Experian. No entanto, a grande maioria dos credores canadenses utiliza o Equifax ou o TransUnion. Para entender melhor, você precisa saber que a pontuação de crédito são divididas em 5 categorias básicas. E cada categoria mede o risco que você possui para a empresa que vai te fornecer o crédito. Em outras palavras, a empresa mede o risco de ter uma possível inadimplência por parte do cliente. Então vamos lá, para as 5 categorias de pontuação. De 760 a 900 pontos. Se você tem uma pontuação de crédito acima de 760, então você está na faixa de pontuação de crédito mais alta do Canadá. Contando que sua pontuação esteja dentro desse intervalo, não importa muito onde exatamente sua pontuação está. Você normalmente se qualificará para as melhores taxas disponíveis em empréstimos pessoais, hipotecas e linhas de crédito. Haverá pouca ou nenhuma dificuldade em obter aprovação para os produtos de crédito. Faixa de 725 a 759 pontos. Nessa faixa, seu histórico não é perfeito, mas a situação não é de forma alguma problemática. Nesta faixa, você tem uma pontuação de crédito maior que a média. Uma pontuação nesse intervalo normalmente significa que você receberá taxas de juros ligeiramente mais altas que as melhores taxas disponíveis, mas ainda relativamente sólidas. A aprovação de seus pedidos de crédito geralmente não será um problema. De 660 a 724 pontos. Essa faixa é considerada uma faixa de pontuação de crédito aceitável, mas pode haver espaço para melhorias se você estiver procurando obter melhores taxas de juros. Com uma pontuação nessa faixa, você deve ser aprovado ao solicitar produtos de crédito, mas pode ter que pagar uma taxa de juros mais altas para compensar o aumento do risco percebido pelos credores. De 560 a 659 pontos. Já nessa faixa de pontuação, você pode encontrar dificuldades em obter aprovação para determinados produtos de crédito no Canadá. Você também provavelmente pagará taxas de juros relativamente altas para proteger o banco contra o risco de uma inadimplência futura da sua parte. De 300 a 559 pontos. Você terá que revisar completamente a sua gestão de orçamento. Quanto mais cedo você assumir o controle de sua situação financeira, mais cedo você encontrará os benefícios de ter uma taxa de pontuação melhor. A maioria dos pedidos de crédito provavelmente será rejeitada ou precisará ser produtos de créditos garantidos, como por exemplo o cartão de crédito garantido. Se você conseguir obter uma aprovação para um produto de crédito, as taxas de juros serão muito mais altas. Neste caso, o produto de crédito obtido deve ser pago o mais rápido possível ou evitado completamente. Se a sua pontuação estiver baixa ou você ainda não tem um histórico de crédito no Canadá, não se preocupe, existem maneiras eficazes de melhorar e construir a sua pontuação de crédito rapidamente. E depois de entender as 5 faixas de pontuações de crédito, você poderá melhorar a sua pontuação seguindo as principais estratégias de construção de crédito. Existe também uma maneira muito fácil que você pode aumentar a pontuação do nosso canal. É curtir aí o vídeo, galera, compartilhar e se inscrever no canal. Fazendo isso, você também ajudará outras pessoas a ter acesso aos conteúdos do nosso clube. Conto com vocês! Então vamos lá. Para você construir ou melhorar uma pontuação de crédito, precisamos primeiro compreender quais são os critérios de cálculo do Credit Score. Precisamos entender que a sua pontuação de crédito é baseada nas informações que os seus credores
compartilhe com as agências que emitem os relatórios de crédito. E cada agência de crédito utiliza suas próprias fórmulas e algoritmos específicos de análise de informações para o cálculo de sua pontuação de crédito. Embora sua pontuação de crédito possa ter uma nota diferente entre as agências de crédito, todas elas usam critérios semelhantes como parte de seu processo de cálculo. Existem 5 critérios com pesos diferentes para o cálculo da pontuação. Então, temos critérios mais importantes que outros. Com isso, você já consegue entender quais são os critérios que você deve ter mais atenção. E são eles: histórico de pagamentos. Seu histórico de pagamentos é a parte mais importante da sua pontuação de crédito. Ele compõe 35% de sua pontuação de crédito total, porque é o indicador número 1 que informa aos credores se você os pagará ou não. Se você tiver um histórico de pagamento impecável, que seria sempre pagar a totalidade de suas faturas em dia, os credores terão tranquilidade de que você pagará o seu empréstimo conforme o acordado. Utilização de crédito é a segunda parte mais importante da sua pontuação de crédito. É o índice de utilização de crédito. Ele compõe 30% de sua pontuação de crédito total. Ele mede quanto dinheiro você tem acesso de cartões de créditos e linhas de créditos, versus quanto desse dinheiro você já utilizou. A taxa de utilização de crédito considerada como responsável pelos credores é de 30% de utilização. Por exemplo, se você tem um cartão de crédito com limite de $1.000, você poderá utilizar até 30% deste limite, que no caso seriam $300. Então você deve evitar de utilizar mais do que 30% do seu limite de crédito. E sempre que chegar próximo desse valor, você deve parar de utilizar o cartão ou pagar o saldo antecipadamente. A maioria dos cartões dão a possibilidade de pagamento antecipado. Para as agências, quanto mais você utiliza do limite dos seus cartões de créditos e linhas de créditos, mais arriscado você se torna para as empresas, pois as agências consideram que você está usando desse crédito para completar a sua renda mensal, ou que você tem dificuldade para administrar o seu dinheiro. Idade de crédito. A terceira parte mais importante da sua pontuação de crédito é a idade geral do seu histórico de crédito. Esse critério compõe 15% da sua pontuação de crédito total, pois quando os credores verificam seu histórico de crédito, eles irão analisar todo o seu histórico de pagamentos e gerenciamentos de dívidas. Quanto mais antigo for o seu histórico, mais informações os credores terão sobre o seu comportamento. Se você é novo no crédito, naturalmente terá uma pontuação mais baixa. Isso porque não há históricos ou informações suficientes para avaliar com precisão o quão bem você gerencia as suas dívidas ao longo do tempo. Portanto, se possível, evite cancelar os seus cartões de créditos antigos. Se você é novo no Canadá, pode começar a construir o seu histórico de crédito imediatamente, com cartões de créditos. Existem cartões de créditos garantidos que às vezes podem servir como uma alternativa para os novos imigrantes. Vou deixar o link aqui embaixo do vídeo onde eu falei sobre esse tipo de cartão. Consultas. A quarta parte mais importante da sua pontuação de crédito são as quantidades de consultas, pois toda vez que você solicita um novo crédito, o credor verificará a sua pontuação. Isso significa que eles solicitarão uma cópia de seu histórico de crédito para a Equifax ou a TransUnion, e essa solicitação é registrada em seu relatório como uma consulta. É importante entender que existem 2 tipos de verificações de crédito. A primeira, chamada de soft, as verificações de crédito soft não alteram sua pontuação porque não estão diretamente relacionadas a um novo crédito, como por exemplo, quando o empregador verifica o seu crédito ou quando você mesmo o verifica. Você pode verificar seu próprio relatório de crédito quantas vezes você quiser sem afetar a sua pontuação de crédito, por meio de um aplicativo gratuito como o Borrowell, que utiliza a base de dados da Equifax, ou o Credit Karma, que utiliza a base de dados da TransUnion. O segundo tipo de verificação, chamado de hard, que são de fato as verificações de crédito que acontecem toda vez que você solicita um novo crédito. Essas verificações afetam sua pontuação de crédito, mas apenas temporariamente. Esse critério compõe 10% de sua pontuação de crédito total. Se você tiver várias verificações de crédito em um curto período de tempo, isso indica que você está desesperado por crédito. O algoritmo de pontuação considera esse comportamento muito arriscado e a sua pontuação de crédito cairá significativamente.
Então, cuidado na hora de solicitar crédito em um curto período de tempo, como, por exemplo, solicitar diversos cartões de crédito, solicitar financiamento em diversas lojas de automóvel antes de fechar a compra do seu carro, solicitar financiamento em diversos bancos na hora de comprar uma casa, enfim, tudo que possa impactar na sua pontuação. Registros públicos. A quinta e última parte mais importante da sua pontuação de crédito é o seu registro público, que indica se você tem alguma dívida com uma agência de cobrança. Esse critério compõe os últimos 10% de sua pontuação. Ele mostra se você teve problema na justiça por dívidas não pagas ou se você já sofreu alguma falência. O relatório de crédito pode até mostrar se o Revenu Canadá já entrou na justiça por um imposto de renda não pago. E pode também revelar se você tem multas por excessos de velocidades vencidas. Concluindo, o Credit Score, na minha opinião, é um relatório de crédito que fornece uma visão parcial da sua situação financeira, porque para uma análise mais apurada, faltariam alguns dados, como o risco do tipo de ocupação profissional do cliente, nível de poupança, idade e outros dados financeiros. Apesar disso, ele é o relatório oficial que os credores utilizam para avaliar, através de um sistema de pontuação, o risco de fazer negócio com você. Pois é importante para os credores saber se você é confiável, responsável financeiramente e se você é uma pessoa que honra os seus compromissos financeiros. Mas independente de qual seja a sua faixa de pontuação de crédito, existem maneiras para melhorar a sua pontuação. Então lembre-se de monitorar a sua pontuação de crédito pelos aplicativos gratuitos, como Borroel, Mogo ou Credit Karma, pagar o valor integral da fatura dos seus cartões de crédito todos os meses e em dia, manter a sua utilização de crédito abaixo de 30%, evitar estourar seus cartões de crédito, mesmo que temporariamente, limitar o número de consultas de crédito em curto período de tempo e não cancelar o seu cartão de crédito antigo. Eu sei também que quando chegamos aqui no Canadá, ficamos empolgados com a facilidade de comprar diversas coisas em comparação com o nosso país de origem. Sei que às vezes fica difícil de se controlar, mas o importante é você tentar ao máximo ter a consciência de comprar apenas o que você realmente precisa e principalmente se você pode pagar. E se você quer conhecer as principais categorias de contas bancárias e os principais tipos de contas de investimentos aqui no Canadá, então não perca os próximos vídeos onde eu vou falar sobre esse assunto. E você, já conhecia o famoso Credit Score e como era realizado o seu cálculo? Você utiliza algum desses aplicativos gratuitos para consultar o seu Credit Score? Comenta aí embaixo. Se esse vídeo contribuiu para você, de alguma maneira, então curta, se inscreva e deixe aí nos comentários suas dúvidas e sugestões, que eu volto com mais conteúdo para vocês. Valeu e bem-vindo ao clube!